Meu nome é Ana Camila de Oliveira, eu sou bacharel em Direito pela Universidade Regional do Cariri, advogada, atualmente mestrando em Direitos Humanos pela Federal de Pernambuco. E o tema hoje a ser tratado é o feminismo negro, alguns aspectos básicos. O intuito não é esgotar o assunto, mas sim trazer algumas noções gerais. Inicialmente, é importante ressaltar que o feminismo ele foi dividido em algumas ondas, né, para fins didáticos, mas na verdade, antes dessas ondas se firmarem, né, ter essa denominação, os movimentos de mulheres eles já vinham muito antes e paralelamente a essas ondas do feminismo. Então, o feminismo negro ele surge a partir de uma perspectiva de enegrecer o feminismo. Então, na perspectiva de Sueli Carneiro, o feminismo ele vinha numa visão eurocêntrica, né, apesar dos avanços que o movimento feminista conquistou em relação aos direitos das mulheres, ele ainda se pautava numa visão eurocêntrica e universalizante da categoria mulher, algo que não abrangia diversos outros tipos de mulheres, tendo em vista que as mulheres negras elas possuem uma especificidade e, como consequência, isso gerou a incapacidade de reconhecer diferenças, né, dentro do movimento e também, né, se enegrecer o feminismo seria então a atuação de mulheres negras dentro do movimento feminista. É sempre importante, quando nós falamos sobre feminismo, questionarmos de quais mulheres estamos falando. Porque as mulheres negras, conforme continua a dizer Sueli Carneiro, fazem parte de um contingente que muitas das pautas que são abordadas pelo feminismo tido como tradicional e hegemônico não são contempladas. Então, esse mito da fragilidade feminina é algo que não se vê na vivência de mulheres negras, tendo em vista que há um processo específico que se deu com a colonização, né, o período escravagista, e isso as mulheres negras também nesse período tinham que desempenhar atividades semelhantes aos homens negros no período e também eram subordinadas às mulheres brancas e aos homens brancos, assim como também muitos homens negros também eram subordinados aos homens brancos e às mulheres brancas, né, os senhores e senhoras de engenho. Então, em observância ao pensamento de Lélia Gonzalez, que é uma outra pensadora brasileira negra, como Sueli Carneiro, você já tem um pensamento um pouco mais anterior de Sueli Carneiro, datado da década de 70 a 80, ela diz que o lugar do negro, a partir do período da escravização, foi determinado um lugar natural do negro e um lugar natural do branco. Então, em observância a Lélia Gonzalez, né, o pensamento de Lélia Gonzalez, o período colonial ele demarcou o lugar social do grupo negro e o local natural, né, no caso do grupo negro, e o local natural do grupo branco. E isso a sociedade, de acordo até com o pensamento de outra mulher pensada intelectual brasileira negra, Neila Santos Souza, criou-se o ideal de ego, que é o ideal de ego branco. Ou seja, a sociedade brasileira ela passa por uma peculiaridade na sua estrutura, que seria então esse racismo à brasileira, que atinge as mulheres negras, né? Então a especificidade, quando se vai analisar os feminismos, seria então essa mulher negra, o feminismo negro, trazendo a questão racial, já que no Brasil, quando nós vamos analisar, as mulheres negras estavam inseridas dentro dos movimentos negros, mas a partir de uma observância que dentro do movimento negro havia um sexismo por parte dos companheiros e também o silenciamento e talvez até a secundarização da questão da opressão sexista, né, e dentro do movimento feminista, que essas mulheres negras também passaram a estar inseridas, percebeu-se então racismo entre as companheiras brancas e também a questão racial posta em segundo plano, ou então invisibilizada. As mulheres negras perceberam que então necessitavam de uma articulação que trouxesse essa intersecção. Interseccionalidade, né, que é um termo que foi cunhado por Kimberlé Crenshaw em 1989, que é justamente a intersecção do capitalismo, do racismo, do cis-heteropatriarcado, né, de acordo com Carla Cotirene, que é outra pensadora negra feminista brasileira, né, traz é uma das maiores contribuições do feminismo negro para se pensar a estrutura, uma vez que diante das particularidades que perpassam a vida das mulheres negras e que são diversas, são múltiplas, e as mulheres e outras pessoas da sociedade,
é necessário partir de um pensamento que vá além daquele hegemônico e que privilegia apenas um tipo de opressão. Mas aqui não se discute hierarquias, mas uma intersecção entre essas opressões para que haja políticas públicas, que os órgãos do Estado pensem dessa forma, para que se haja de fato uma democracia e se haja políticas que atendam toda a população com suas especificidades, sem esquecer de nenhuma. Então essa é uma das maiores contribuições feministas e surge como ferramenta metodológica. O termo foi cunhado por Kimberlé Crenshaw, mas aqui no Brasil quem vem disseminando e quem vem discorrendo mais sobre esse termo é Carla Cotirene, que ela faz parte até da coleção dos Feminismos Plurais. Mas antes disso também é possível observar dentro das escritas de autoras, muito antes desse termo surgir, as análises interseccionais. Um exemplo disso seria nas obras de Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro e de outras autoras brasileiras e até não brasileiras, mas que são das mais antigas. Que você pegar a obra, você vai perceber que dentro dessas obras há essa interseccionalidade e que esse termo, mais recentemente, ele foi sistematizado pela academia para retratar, para traduzir essa prática que já existia nessas obras das feministas negras. É importante ressaltar que o grito de Sojourner Truth é ecoado em 1851 na Convenção de Ohio, e Não Sou Eu Uma Mulher, ele se tornou uma espécie de hino nas vozes de diversas mulheres negras no mundo inteiro para retratar justamente a exclusão dentro do movimento feminismo da questão racial e a exclusão de pautas adotadas pelas feministas do feminismo hegemônico que abarcassem, que tivessem relação com as questões e as falas das mulheres negras. Como eu já falei especificamente, as mulheres negras elas têm algumas particularidades e a sua construção, a nossa no caso, construção histórica, social, política, foi diferente das mulheres brancas. Então, no Brasil, a questão racial ela produz, Lélia Gonzalez costuma dizer que a questão racial no Brasil se construiu na neurose cultural, e que há uma relação aqui no Brasil em particular com a democracia racial, ou seja, a ideia de que todo mundo é igual, seria aquele racismo no Brasil existe, mas isso é coisa de americano, que no Brasil todo mundo é igual, todo mundo tem direito. Mas na verdade o que se quer dizer com esse todo mundo tem direito, todo mundo é igual, que nós encontramos em alguns textos normativos da Constituição e da legislação brasileira, é mais uma característica formal e não atende realmente à necessidade e às demandas das particularidades das mulheres negras e diversas outras mulheres, como as indígenas, mulheres quilombolas e diversas outras. Então, segundo Lélia Gonzalez, o racismo ele constitui a neurose brasileira e sua articulação com o sexismo. Ele produz efeitos perversos na vida de mulheres negras e com a democracia racial ele vai promover uma violência simbólica na vida dessas mulheres. Ou seja, para a formação do feminismo negro no Brasil, ele veio surgir a partir de 1970, quando justamente veio esses questionamentos das mulheres, do movimento negro brasileiro, dos movimentos negros, quando teve essa invisibilização da questão sexista, da questão de gênero, e também quando foi percebido pelas companheiras negras que seus companheiros, seus colegas de lutas também agiam de forma sexista, e também essa observância de quando as mulheres negras passaram a integrar os núcleos de feminismo, elas perceberam essa questão racial não levada em consideração. Então, diversos coletivos, como exemplo, Nizinga e participações em congressos e eventos, mas mesmo assim houve uma resistência por parte do feminismo hegemônico e das mulheres brancas dentro desses eventos, colocando que as pautas das mulheres negras eram tidas eram muito subjetivas, eram muito emocionadas, eram muito ligadas à raivosidade. Então foi uma dificuldade dentro das mulheres negras, de trazer esse enegrecimento do feminismo, principalmente porque as mulheres brancas, e ainda hoje isso é possível ver, não generalizando, mas uma parcela da sociedade não considera as produções, as pesquisas, as epistemologias negras como produções acadêmicas aceitáveis, haja visto que partem justamente dessa subjetividade,
da mulher negra, de uma ancestralidade, de algo que é mais ligado à população negra, a sua construção, a sua relação com o continente africano e a diáspora, do que com o eurocentrismo e o ocidental, já que hoje ainda impera o ocidentalismo e o eurocentrismo. Uma das pautas também que são adotadas pelo feminismo negro seria essa relação também do homem negro, né? Primeiro, acho importante dizer que, segundo a pensadora brasileira Lélia Gonzalez, a percepção da mulher negra ela se dá a partir da sua racialidade, tendo em vista que a sua comunidade, o seu companheiro negro, seus filhos negros, a sua família, de uma forma geral, ela passa por esse racismo. E depois disso é que se dá conta da sua especificidade, essa relação e a opressão sexista. E aí entra nessa questão da interseccionalidade. Mas algo que é bastante discorrido também pelas feministas negras seria a condição e a situação do homem negro. Uma das pautas seria também a solidão da mulher negra. Isso porque, com o período da escravização, com a racialização, com a colonialidade, né, as mulheres negras elas foram esquecidas. Então esse ideal de ego que foi criado, que é o ideal de ego branco, muitas vezes os homens negros, né, não generalizando, mas uma parcela, ainda vê a mulher negra como uma simples companheira de luta, como aquela que é apenas para relações de pouca temporalidade, enquanto que a mulher branca seria aquela para se constituir família, casar e ir mais adiante. Então, a escolha para essas relações mais duradouras seria do homem negro, com as mulheres brancas, em busca de um embranquecimento e de uma ascensão social. Isso é também possível ver, a gente vê bastante na sociedade atual, né, contemporânea. Então, é algo discutido bastante entre as feministas negras. Além disso, né, também é discorrido o fato da violência policial e desse genocídio que atinge a população negra e principalmente os homens negros, já que majoritariamente eles são os que sofrem com essa violência policial, assassinamentos, encarceramento, e isso é bastante tratado, né, pela mulher negra e também os estereótipos que perpassam a mulher negra e o homem negro, como a mulher negra se ser objetificado, sexualizado, hipersexualizado, que sofria, além de diversas outras violências, ainda sofria com estupro, e o homem negro sofrendo com açoitamentos, com diversas outras violências, e aí sempre colocam dentro de uma perspectiva de pirâmide, vamos analisar a mulher negra como base da pirâmide social, sendo a última. No topo viria o homem branco, né, aquele que determina tudo, que coloca tudo na sociedade da sua forma. Abaixo dele viria a mulher branca, e abaixo dessa mulher branca o homem negro, em que diversas vezes essa posição pode mudar dependendo da situação, já que a mulher branca ela também escravizou o homem negro, mas a mulher branca também sofre com sexismo e o homem negro às vezes se privilegia desse patriarcado, né? Mas aí essas posições elas vão sendo invertidas dependendo da situação, e a mulher negra abaixo da pirâmide social como aquela mais marginalizada, que sofre mais os efeitos da racialização, do sexismo, da baixa escolaridade, da classe social mais baixa, de ter que dobrar o seu trabalho, de ter que sofrer mais na sociedade e enfrentar tudo. Tem-se que levar em consideração que os índices de saúde pública, quando se vai ver de violência obstétrica contra as mulheres, em sua escala maior é a mulher negra. Diversos os índices apontam que as mulheres negras sofrem mais com feminicídio, né, apesar de ter vindo com a Lei Maria da Penha uma legislação que fez com que baixasse o índice de violência contra as mulheres. Isso não é analisado também no caso das mulheres negras. Haja visto que as mulheres brancas caíram os índices, mas as mulheres negras subiram consideravelmente. Então aí é preciso ver que políticas públicas estão tendo, como estão as políticas públicas sendo voltadas para essas mulheres, e as subnotificações que hoje com a legislação voltada especificamente para esses casos, notificam muito mais essas violências. Então são pontos a serem analisados.
Quando nós vamos analisar a questão racial na Constituição brasileira, desde 1824 até 1988, é possível perceber que há uma mudança em algumas constituições, há uma espécie de avanço quando traz um texto normativo, direito ao voto, quando em outros textos normativos também traz a questão racial, a palavra raça, dentro do seu texto, e outros retrocessos quando não é colocado no texto. Atualmente, a Constituição de 1988, que traz o Estado Democrático de Direito, ela trouxe o racismo como crime inafiançável e imprescritível, mas isso ainda é muito complicado. Um dos princípios, um dos fundamentos da Constituição seria a prevalência dos direitos humanos e a manutenção da dignidade da pessoa humana. Mas atualmente, apesar de todos os aparatos normativos, a Constituição tida como cidadã, de termos um Estado Democrático de Direito, pelo menos em tese, esse Estado Democrático de Direito, esse ano, 2020, passou-se então 123 anos do período da abolição. No dia 25 de julho foi instituído o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, mas isso não torna a realidade menos dura. Essa data foi instituída justamente como um reconhecimento à luta das mulheres negras durante todo o período até aqui, mas não muda a realidade vivenciada por diversas mulheres negras e, em sua maioria, que ainda são as violências. Mesmo essas violências que são mais sutis, aquelas violências que são mais abertas, como você passar em rua, as pessoas te tratarem de determinada forma, impedir de acessar diversos espaços. Apesar de todas as legislações que tem esse aparato normativo para a promoção da igualdade racial no Brasil, ainda há uma diversa dificuldade, porque a sociedade brasileira está estruturalmente formada na questão racial, no sexismo e outras questões também. E o que a gente pode tirar de tudo isso é que esse tipo de democracia e esse vivência e democracia, no Estado Democrático de Direito, já que foi dito que também após a ditadura militar no Brasil, em 1964, o Brasil passou por um processo de redemocratização, mas a gente sempre questiona de que redemocratização para quem, e se realmente há uma democracia, essa democracia é para quem? Porque como se falar em democracia e redemocratização, quando uma grande parcela, a maior parcela da sociedade, ainda vive em condição de marginalização, especificamente aqui voltando a olhar para as mulheres negras, e ainda dificuldade de acesso e dificuldade de ter direitos. Então todos os aspectos apresentados fazem com que a gente não possa dizer que vivemos em uma democracia. Como Lélia Gonzalez costuma dizer, pensar em uma sociedade democrática implica fundamentalmente pensá-la a partir de sua diversidade. Então, se não é pensada essa diversidade, se a interseccionalidade ainda não é majoritariamente aplicada, se a condição das mulheres negras, pessoas indígenas, quilombolas e diversas outras pessoas, outros grupos que sofrem com a marginalização, com a discriminação, como pensar em uma democracia se apenas um grupo, esse grupo hegemônico, ele é privilegiado na sociedade? Então, ao longo do tempo, como costuma dizer a pensadora Lélia Gonzalez, as mulheres negras têm vivido como uma quilomba. Quilomba no sentido de que tem lutado por transformações sociais, tem tido um papel importante dentro dos movimentos, com o feminismo negro, muito antes do feminismo negro, no movimento de mulheres, porque também é importante dizer que nem todas as mulheres negras elas são feministas, elas não se declaram feministas, mas fazem parte de uma luta de mulheres, e isso não quer dizer que o feminismo seja melhor ou pior, mas que são escolhas de cada indivíduo, tendo visto que nós somos múltiplos. Então, somos múltiplos não quer dizer que todo mundo vai ter que seguir uma mesma linha e se declarar como feminista ou não. Então, as políticas de direitos humanos, elas são majoritariamente formadas não por mulheres negras, mas por outros grupos que são hegemônicos. Então, como construir políticas públicas se as mulheres negras elas ainda são objeto de políticas públicas, enquanto elas deveriam ser produtoras dessas políticas públicas? Aí entra num quesito que seria, então, essas pessoas que estão no poder, essas pessoas que são o poder hegemônico, abrirem mão de seus privilégios
para que haja então essa ascensão social e esse espaço das mulheres negras e da população negra como um todo. E também a população branca ter o seu compromisso com a questão racial, tendo em vista que também são pessoas racializadas, e fazer essa discussão. Mas o que se vê atualmente é que há pouca abertura, né, de poucas pessoas brancas, elas abrem seus privilégios, se propõem a discutir, a tocar nessa ferida, e muitas pessoas negras estão ainda lutando para que haja verdadeiramente um Estado democrático de direito, né, o que a gente possa chamar de democracia, e que se possa ter uma verdadeira democracia racial. Então, o feminismo negro ele é um movimento formado por mulheres negras, né, em busca de uma organização política na sociedade brasileira, reivindicando direitos para a população negra, mas especificamente é um movimento que é formado por mulheres negras para mulheres negras, não deixando de tratar também as questões que envolvem os homens negros, como já foi tratado anteriormente. E uma frase bastante utilizada que explica, exemplifica bastante o feminismo negro seria a de Lélia Gonzalez, que ela fala que o risco que assumimos aqui é o ato da fala, né, porque temos sido faladas em fãs, aqueles que não têm fala própria, que nesse trabalho assumimos o risco da nossa própria fala, ou seja, o lixo vai falar e numa boa.